Graça e a paz, amados. Verdadeiramente você também é um abençoado. Muito importante tua presença neste lugar. Este lugar se torna para nós o lugar mais importante do mundo, porque Jesus está aqui para abençoar o nosso coração, abençoar a nossa vida, abençoar o seu povo, um povo que Ele ama profundamente. Você está com falta de amor? Jesus te ama. Jesus te ama muito. E Ele vai tocar e abençoar a sua vida nessa noite. Amados, vamos abrir a palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Fala sobre a conversão de Saulo. Atos capítulo 9, a partir do versículo 1. Acharam aí? Amém? Diz assim a palavra de Deus: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus. Guarde bem isso aí. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Obrigado, amado. Mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Seus companheiros de viagem pararam, espantados ou emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrando na casa, e impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho de onde vinhas, para recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Amém, amados?
Vamos orar sobre esta palavra. Amado Pai, glórias ao Teu nome por esta noite, pela palavra de Deus, por aquilo que o Senhor tem a dizer ao nosso coração. Abençoa, Pai, este momento, é tão importante. Nós temos sede de Deus, temos fome de Deus. Precisamos que a palavra do Senhor venha e faça a obra no nosso coração, no meu coração, em cada coração. Abençoa grandemente, Pai. Cubra-nos com o sangue de Cristo. Garante em nome de Jesus o mover do Espírito Santo. A palavra, Senhor amado, sendo liberada sobre cada um de nós. Em nome de Jesus, todo espírito contrário seja repreendido em nome de Jesus. E que o Senhor possa falar com toda a liberdade aos nossos corações. Obrigado, Pai, por este momento. Nós oramos e cremos na Tua bênção, em nome de Jesus. Amém? Alguns dias, Deus tem colocado essa palavra no meu coração, para trazer neste lugar. Agradeço a Deus pela oportunidade, ao pastor Júnior, à pastora Paula, da confiança de a gente estar aqui ministrando a palavra de Deus. Sempre é um momento de muito temor, de muito respeito, ministrar a palavra do Senhor, falar das verdades eternas de Deus. Deus colocou essa palavra no meu coração, e o tema que eu anotei aqui: as escamas caíram dos olhos. E eu perguntei ao Senhor: por que, Senhor, este é o tema? Porque na verdade existe em nós ainda muitas escamas que precisam sair nesta noite, através da presença do Senhor, do mover do Espírito Santo, através da palavra de Deus, através da presença do Senhor no nosso ambiente. Esse ambiente, ele está blindado pelo Espírito Santo. Ele vai tirar muitas escamas dos nossos olhos e às vezes até do nosso coração. Para falar de Saulo, deste momento, dessa conversão, a gente tem que lembrar quando a Bíblia fala dele pela primeira vez. E a primeira vez, quando diz a Bíblia a respeito de Saulo, é um momento muito violento. Eu me ajeito aqui, não me ajeito aqui. Um momento muito violento. Foi no instante que Estevão foi preso e foi levado para o matadouro, para ser apedrejado. Estevão já era um homem diferente. Estevão era um homem de Deus. E quando a obra do Senhor começou a crescer, houve uma reclamação entre os irmãos: precisamos de mais gente para trabalhar na obra, no arraial do Senhor. E assim é até hoje. Precisamos de mais pessoas para trabalhar na obra do Senhor. E ali foram escolhidos 7 homens. O primeiro requisito para que esses homens fossem escolhidos eram ser cheios do Espírito Santo. É isso que Deus quer fazer certamente no nosso coração: encher a tua vida do Espírito Santo. Você está contente? Eu não estou. Todo dia eu luto freneticamente com Deus para receber mais e mais do Espírito Santo. Não me acomodo. Não é porque eu vou envelhecendo, a gente vai aparecendo algumas coisas na nossa vida, que a gente vai parar e se aposentar no reino de Deus. De maneira nenhuma. Ao contrário, eu quero sempre ser cheio do Espírito Santo. E seja a minha vida um modelo para você também buscar ao Senhor
enquanto se pode achar, invocar a presença do Senhor, enquanto Ele está pertinho de cada um de nós. Entende? Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Quando você olha assim, Estevão cheio do Espírito Santo, é um homem preparado para todas as coisas, boas ou não. Jesus, desde o seu batismo nas águas, ali no Rio Jordão, quando ele foi cheio do Espírito Santo, ele sempre zelou por um tempo de oração, um tempo de buscar ao Senhor, um tempo de permanecer cheio do Espírito Santo. E este mesmo Saulo aqui, que é Paulo para os hebreus, se chama Saulo, para os gregos se chama Paulo, ele escreve na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 18: não vos embriagueis com vinho, aonde há contenda, onde há luta, onde há briga, onde há discórdia, mas o que? Enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Vale a pena, Marcos, ser cheio do Espírito Santo. Rita, ser cheio do Espírito Santo. Porque aí, meu amado, vai vir, qualquer vento vai vir, qualquer coisa forte vai vir. Você está cheio do Espírito Santo. Quando ele foi chamado, ele estava cheio. Depois nós vamos falar um pouquinho. No final da vida dele, ele continuou cheio do Espírito Santo. O que é ser cheio do Espírito Santo? É você ser um homem, uma mulher controlada, dirigida pelo Espírito Santo. Entende? E este homem era assim. Jesus era assim, cheio do Espírito Santo. Estevão era um homem de boa reputação e tinha um caráter alinhado à palavra de Deus. Ele era um homem cheio de fé. Aleluias, que exemplo, que exemplo. Quisera eu ser um homem cheio de fé, estou lutando, não é fácil não, né, pastor Júnior? A gente tem que permanecer, lutar para ser um homem cheio de fé, porque Estevão, ele meditava, ele ouvia e ele amava a palavra de Deus. Assim era a vida deste homem chamado Estevão, um homem cheio de graça e de poder. Poder dele, poder dos apóstolos, não, poder do Espírito Santo, que estava na vida dele. O poder que fluía na vida de Estevão pelo meditar na palavra do Senhor, por amar a palavra do Senhor, por gostar de ler a Bíblia, de meditar na palavra do Senhor. E assim, meu amado, a obra ia aumentando, as pessoas iam se convertendo, o cristianismo ia aumentando, Deus ia transformando a vida das pessoas através do poder da sua palavra. E mais, Estevão era um homem que fazia prodígios, era um homem de grandes sinais entre o povo, era um homem cheio de sabedoria do Espírito Santo. E chegou um tempo na vida dele, amados, quando ele estava pregando a palavra entre os seus inimigos, entre um número muito grande de pessoas, as pessoas olhavam para ele e viram nele o rosto dele como de um anjo, aquele brilho que havia nele, sabe? É o brilho do Espírito Santo. Eu me lembro, faz muito tempo já, eu tinha 18 anos de idade, quando os jovens da Igreja Presbiteriana Independente aqui de Bauru foram fazer uma visita para mim. Eu morava lá na Vila Falcão, eu estava afastado da comunhão da igreja, estava afastado dos caminhos do Senhor, e aqueles jovens foram me visitar. Foram alguns jovens, meninos, meninas, jovens me visitar, e eu fiquei assim, como que estivesse rejeitando aquela visita. Não queria saber muito das coisas de Deus, não. Nasci dentro do lar evangélico, desde pequeno ouvindo a palavra de Deus, mas naquele tempo eu queria curtir a minha vida, queria sentir e viver os meus prazeres.
E aí aqueles jovens chegaram, e naquele dia, por incrível que pareça, eu fiquei surdo, não escutava nada. Eu não escutava uma palavra do que eles faziam, do que eles falavam. Parecia que era o próprio diabo que estava querendo impedir de ouvir a voz do Senhor, a voz do Espírito Santo. Mas não precisou nem de ouvir nenhuma palavra, porque quando eu olhei nos olhos daquelas pessoas, no rosto, eu vi um brilho diferente. E aquilo me cativou. Não foi a visita que me cativou. O que me cativou foi aquele sorriso, aquele brilho nos olhos, aquele brilho no rosto. Falei, que coisa estranha que está acontecendo. 1970, eu era menino ainda, de 18 anos. Falei, gente, o que é isso? Eu nunca vi isso. Você já viu isso? Não sei se você já viu. Eu vi naquele tempo. Eu sei que isso foi uma sexta-feira, um sábado. Na outra quinta-feira, eu não sei como, de que maneira, eu estava sentado entre os irmãos, entre a multidão, lá dentro da igreja, primeira igreja presbiteriana independente. E ali, naquela noite, 22 de janeiro de 1970, eu conheci o Espírito Santo. Aí esse brilho passou para mim. Agora eu sei que brilha em mim o Espírito de Deus. Esse brilho que Estevão tinha não é a exclusividade de Estevão. Ele está à nossa disposição. Não é só para brilhar nos olhos, não, meu irmão. Não é só para brilhar no rosto. É para brilhar no coração. É para brilhar nos pés. É para brilhar nas mãos. Ele precisa brilhar em você, o Espírito do Senhor. Porque quando brilha o Espírito Santo, você suporta tudo. Você suporta tudo. E a primeira qualidade que foi exigida por Pedro, por João, pelos discípulos, foi ser pessoas qualificadas, cheias do Espírito Santo. E ali estava Estevão. Agora, Estevão, nós vemos assim, Estevão, um homem extraordinário, um homem assim, diferente, na igreja, no meio do povo, naquele ambiente, onde estava anunciando o nome de Jesus. Cristo havia sido, o Senhor Jesus havia sido crucificado há pouco tempo atrás. Agora o Espírito Santo desceu de uma forma como um vento impetuoso na vida desses amados. Estevão estava lá. E por que não, meu amado, o Espírito Santo vir como um vento impetuoso sobre a tua vida, sobre a minha vida? Eu quero escutar. Nós cantamos aí, um vento impetuoso, um vento poderoso, sobrenatural, de cima. Não é esse ventinho não, que a gente aqui não. É vento eterno, é vento que fica, é vento que está na nossa vida e não sai. Aleluia. Estevão era assim. Ele venceu Satanás, ele venceu mentira, ele venceu blasfêmia, ele venceu testemunhas falsas, ele venceu até a maldade do apedrejamento. E eu vou dizer uma coisa para você. Estevão recebeu muitas pedradas. E muitas vezes as pedradas chegam na nossa vida também. E quando chega na nossa vida, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Você vai me cansar de ouvir falar essa palavra hoje. Cheio do Espírito Santo. Até que, como o apóstolo Paulo fala, olha, eu sofro dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Assim eu quero que o Espírito Santo seja formado dentro de cada um de nós, para a gente ser uma igreja viva, avivada, cheia do poder de Deus. Isso ainda não há, muito pouco ainda na nossa vida o poder de Deus. Mas a Bíblia diz que Estevão era um homem cheio de poder, na palavra, na oração, na sua vida,
em pregar a palavra de Deus, em falar a respeito do reino de Deus. Era um homem que tinha poder de Deus na vida dele. Eu quero esse poder. Eu não vim aqui tão somente para ser um instrumento, um vaso nas mãos do Senhor. Eu preciso dessa água, eu preciso dessas coisas bíblicas hoje no século 21, nas nossas vidas, na igreja do Senhor, não somente aqui, mas na igreja na face da terra, uma igreja preparada para o arrebatamento da igreja. Aí chegou a hora da morte, do apedrejamento na vida de Estevão. Mas ele não se descuidou não, meu irmão. Não se descuida não, minha irmã. Não se descuida. Ele continua cheio. Você leia aí depois em Atos capítulo 6, fala a vida toda de Estevão. Ele era um homem cheio, continuava cheio do Espírito Santo. Veio a primeira pedrada. Ele podia falar, né? Ofender, se debater, blasfemar, criticar. Alguém que estivesse do lado dele ali, chama Pedro, chama João, chama a igreja, chama os irmãos para orar por mim aqui. Não, meu irmão, quando você tem o Espírito Santo, você enfrenta tudo e não tem medo de nada. Muitas vezes tem espíritos que nos levam ao amedrontamento, ao acovardamento, a praticar mentiras. Isso não vem de Deus. Estevão aqui não se descuidou. A cada pedrada que ele recebia, ele não pensava, ele só olhou para o céu. Entende, amados, o que Deus quer que a gente faça na nossa vida? Meu irmão, olha para o céu, olha para cima, meu irmão. Olha para cima. É uma palavra profética para você. Olha para cima, olha para o céu. Porque quando ele fitou os olhos do céu, ele viu a glória de Deus. E sabe como que Estevão estava? Ele não estava agitado. Ai, levei uma pedrada aqui. Ai, está sangrando aqui. Ficava olhando para o sangue. Ai, tadinho do meu sangue, vou morrer. Não era assim, ele estava sereno, calmo. Estava assim com o coração tranquilo, com uma coragem inabalável. Coragem que ele estava enfrentando toda aquela situação sozinho. Ele só tinha o Espírito Santo. Entenda, você está entendendo o que Deus está falando ao teu coração, o que Deus falou ao meu coração, e continue, vai continuar a falar ao meu coração? Ele está dizendo assim, olha, cuida bem do Espírito Santo, queira bem Ele, não se descuide dele, porque Ele tem a possibilidade de permanecer em você e de aumentar a obra dele através de você. Você, meu irmão, é muito importante. Nós tivemos o último batismo, eu ministrei muito sobre isso, sobre o Espírito Santo na vida das pessoas. Uma vida diferente tem que ter o Espírito Santo de Deus. E aí vieram as pedradas e ele olhou para cima e ele viu a glória de Deus. E ele não se conteve, sabe, pastor Júnior? Ele não ficou quietinho, não. A Bíblia diz lá, depois você leia lá com calma, que ele fitou os olhos do céu, ele viu a glória de Deus, ele viu Jesus à direita. E ele falou alto assim, falou, eu vejo os céus abertos. Eu vejo os céus abertos. E o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. Quando você fita os olhos para cima, para os céus abertos, sempre a glória de Deus vai chegar na tua vida, no teu ministério. Entende? Nossa, gente, eu sou tão fominha, eu quero tanto ver a glória de Deus. Vocês não imaginam como que eu oro em casa, como que eu oro na madrugada. Eu fico insistindo com Deus, eu falo com Deus que eu quero ver e não deixa eu ver. Eu queria ver mais, eu queria ser assim, esse homem aqui, Estevão.
Entende? Mas às vezes nós somos aquele Saulo que estava ali. Ele estava lá vendo tudo. Estava lá esse homem. A primeira vez que a Bíblia fala de Saulo. Ele está ali, ó, concordando com a morte de Estevão. Assumindo também. Mata ele mesmo. Ele precisa morrer. Saulo estava ali naquele dia. Tanto que a Bíblia diz que as roupas de Estevão e outras roupas foram recolhidas por Saulo e ele consentia na morte de Estevão. Só que a oração feita por um justo, Tiago falou depois, pode muito em seus efeitos. Estevão recebendo toda a adversidade, dor, sangue, né, injustiça. Até ele poderia pensar, ele teria direito a pensar, poxa, porque Deus está permitindo isso na minha vida. Ele até poderia dizer isso, não é? Mas não. Saulo, na sua fúria, no seu ódio, semeando morte. E Estevão, cheio do Espírito Santo, sereno e tranquilo, esperando que a vontade de Deus acontecesse ali. E ele orou, oraçãozinha simples. Eu acho que ele ouviu essa oração lá na cruz, quando Jesus orou: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Jesus teve essa coragem, gente. É muita coragem. Às vezes a gente recebe uma pedrada, a gente já sai dando 50. Às vezes a gente não suporta a pedrada. Pedra pequena, né? Pedra grande. Se eu receber uma pedrada, aí o pastor Júnior sabe. Gente, dá vontade de sumir, dá vontade de não vir mais na igreja. É verdade. Estevão suportou quantas pedradas? Nem sei, 50, 100, sei lá. Mas a oração, o espírito da oração que havia em Estevão, sustentou ele naquela hora. Pai, Senhor, Jesus falou Pai, ele falou Senhor, não lhes imputes este pecado, porque outros viriam certamente, mas é este pecado da morte, de eu ser assassinado. Deus, estão tirando a minha vida. Em nenhum instante você lê lá em Atos capítulo 6 alguma palavra que saiu da boca de Estevão combatendo a Deus ou combatendo aquela situação, contrário àquela situação. E nós ainda temos alimentado o nosso coração. Infelizmente ainda Deus precisa levar hoje nós vamos ver o final da palavra de Deus, mas o Senhor quer levar cada um de nós à casa do oleiro. É lá que nós vamos terminar a mensagem dessa noite, na casa do oleiro. E ali Deus vai acertar e ajustar a nossa vida. Alô, voltou. Obrigado, Ed. Entende, irmão? Depois dessa oração, Estevão caiu de joelhos. Ele continuou em atitude de oração. Ele não ficou chutando a situação, reclamando da situação. Ele caiu de joelhos, com toda a humildade, com toda a simplicidade, expressando a sua oração, o seu desejo sincero de que aquelas famílias, aquelas pessoas fossem abençoadas. E a Bíblia diz que ele não morreu, ele adormeceu. Só que nesse adormecimento, Saulo estava ali. Este Saulo que nós estamos vendo agora, da situação de um encontro com Jesus. Porque esse homem Saulo, gente, agora veja a diferença.
Estevão, dá vontade de copiar bastante coisa, de receber bastante coisa dele. Agora, Saulo, quando chegou ali no caminho de Damasco, Damasco era mais ou menos 225 quilômetros ao noroeste de Jerusalém, era longe. Irmãos que viviam em Jerusalém fugiram para Damasco. E ele soube, e ele se muniu de carta. Agora Saulo, tá controlado, irmão, tá alto. Vai espantar os irmãos aí. Ajusta aí. Ajusta o som. Aí, amém. E Saulo chega diante, indo para Damasco, um homem cheio de maldade no coração. Agora nós vamos talvez nos identificar um pouquinho mais, nem tanto com Estevão, mas um pouquinho. O Senhor amém, glória a Deus. Ali está chegando no caminho de Damasco um homem cheio de maldade, um homem cheio de ódio, um homem cheio de sangue, um homem venenoso, Saulo de Tarso, um homem perverso. Aí nós lemos em Atos capítulo 9 que ele respirava, a sua respiração era de ameaças e de mortes contra os discípulos do Senhor Jesus. Era a vida dele. Ele era um homem que ele tinha um pensamento e um objetivo. Eu estava estudando hoje, eu vi um escritor falar sobre isso. Eu falei, eu preciso anotar. É muito lindo o que este homem doutor da lei estudando. Porque quando eu vou preparar uma palavra, eu gosto de estudar bastante, porque eu sou alimentado, eu sou abençoado. E esse homem escreveu assim, eu até anotei aqui, que achei interessante. Ele falou assim, olha, o pensamento de Saulo e o objetivo era devorar e destruir a criança que acabara de nascer. Que criança? O cristianismo, os cristãos. Aquela criança estava começando a andar, a receber a palavra de Deus. O reino de Deus estava se expandindo rapidamente. Rapidamente, nós conhecemos assim Atos dos Apóstolos. E Saulo queria devorar, destruir esta criança que tinha nascido. Esse era o coração dele. Ele perseguia mesmo, ele era implacável, ele tinha uma maldade pura. Ele se rebeliou contra a palavra de Deus. Ô homem duro, ô homem difícil. Sabe o que ele queria fazer, irmão? Quando eu estava estudando, o Senhor falou ao meu coração. O Espírito Santo fala, glória a Deus. Ele falou assim que Saulo queria deletar a obra da cruz. E a obra da cruz, para Deus, ela existe, ela é perfeita. Não há como tirar da nossa vida a obra da cruz, porque é na cruz que Jesus venceu tudo. Pai, tudo está consumado. A morte, Satanás, injustiça, mentira, pecado, trevas, está tudo vencido. Jesus venceu tudo na cruz. Amém? Assim seja na tua vida também. Então não dá para Saulo deletar a obra da cruz, mas ele estava nessa rebelião, ele estava movido à perseguição, ele queria perseguir este povo que falava
a respeito de Jesus. Mas, subitamente, de repente, veio o resplendor de uma luz do céu. A luz, a presença do Senhor. E é isso que o Senhor falou forte no meu coração. Meu amado, você precisa ver pela fé o brilho da luz de Cristo na sua vida. E mais ainda, sabe o que o Senhor falou para mim? Eu preciso falar para vocês, porque não é só para mim, eu não guardo nada para mim. À medida que Saulo caiu ao chão, ele perguntou: quem és tu, Senhor? É isso que Deus quer falar ao teu coração, de uma maneira diferente. Eu sou Jesus. Talvez você tenha vindo aqui nessa noite para ouvir esta palavra: eu sou Jesus. Quando se fala de Jesus, esse nome contém tudo que nós precisamos. Nossas vitaminas espirituais, nossas libertações, a vida eterna. Dele flui tudo de bom para a nossa vida. Tudo de ânimo, de persistir, de orar, de seguir os passos do Senhor, receber às vezes as dores da nossa vida e continuar e caminhar. Ô Saulo, eu sou Jesus. Ô Marcos Giliotti, eu sou Jesus. É a voz dele que fala ao nosso coração. Eu sou Jesus. Ele não chegou lá de uma forma violenta, de uma forma para tirar satisfação com Saulo. Ô Saulo, você viu o que você fez lá com Estevão? Você é um homem perigoso, um homem mau, um coração. Não. O Senhor chegou diante dele e tão simplesmente disse: eu sou Jesus. Agora tem as consequências. A quem tu persegues. Então era uma conversa entre ele e Deus. Mas a forma que Jesus chegou: eu sou Jesus. Recebe essa palavra para o seu coração, irmã Elza. Eu sou Jesus. Pensa nisso. Eu sou Jesus. E ele se levantou. Saulo se levantou do chão, da terra. E ele já não abriu os olhos e não enxergou nada. Aí o Senhor deu uma orientação: vai e entra na cidade, e lá te será dito o que você tem que fazer. E ele entrou na cidade, e ele desceu à casa de Judas. É Judas. Ele desceu à casa de Judas. E ali ele chegou cego, perdido, ficou sem comer 3 dias e 3 noites. Minha irmãzinha, meu irmãozinho, vamos descer na casa de Judas hoje, porque lá você vai encontrar o Ananias. Ele não vai ficar sozinho lá não. Deus providenciou Ananias. E tem muitos Ananias essa noite que vai orar por você, aqui no altar de Deus. Ananias era um homem piedoso, um homem de Deus, amava a Deus. E o Senhor foi falar com ele em visão: Ananias, desce lá na rua direita. Na rua direita. Lá em São Paulo tem a rua direita. Quem conhece São Paulo sabe que é a rua mais populosa, a rua mais cheia de gente, não é? Que tem em São Paulo. Mas você vai aqui na rua direita, não tem ninguém lá não. Só tem um homem lá chamado Saulo, e ele vai estar orando. Você vai lá? Senhor, esse homem é perigoso, esse homem aí, a gente tem escutado que esse homem aí, nossa Senhor, se o Senhor mandar, eu vou. Vai lá, porque para mim ele é um vaso escolhido, ele é um instrumento escolhido para levar a minha palavra aos gentios, aos reis e aos judeus, uma parte dos judeus. E lá chegou Ananias, na casa
de Judas. Depois de 3 dias de total cegueira, sem comer, sem se alimentar. Eu não sei como, gente, ele conseguiu orar, porque o encontro que ele teve com Jesus foi tão impactante, tão poderoso, que aquela luz impregnou na vida dele, impregnou no coração de Saulo ou Paulo. E quando Ananias chegou, como nós lemos aí na palavra, ele chegou decidido. Ele entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e falou: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Interessante, né? Jesus começou o ministério cheio do Espírito Santo. Aqui Saulo, veja a diferença. Olha como que Deus olha, gente, me confunde a cabeça. Não sei se confundiu a sua. De repente Deus está tratando com um homem bom, com um homem cheio do Espírito, com um homem que teme a Deus, com um homem carinhoso, com um homem convertido. De repente Deus vira para cá e encontra um carniceiro, um homem manchado de sangue, pecador. Deus podia falar assim: não quero saber de você não, rapaz, você para mim não presta. Não, é o mesmo tratamento, entende? Venha como você está diante do Senhor. Ele é que resolve os nossos problemas. É Ele que dá atenção para você, que dá atenção para nós. Ele que olha com carinho, o mesmo carinho que ele olhou para Estevão, morrendo, ele olhou para Saulo, que estava lá e agora está aqui, no caminho de Damasco, furioso, nervoso, descontrolado, cheio de ódio, vomitando morte, cheirando morte. Jesus chegou. Eu sou Jesus. Muito prazer, eu sou Jesus. Quebrou toda a estrutura que ele tinha na vida dele, porque Jesus chegou. Entende, irmão Elza? Quando Jesus chega, a nossa estrutura quebra. Não dá para afrontar a Jesus, porque a voz dele é uma voz poderosa como de muitas águas. Ele diz assim que, olha, eu sou Jesus. Entende? Sou Jesus. Fique agora cheio do Espírito Santo. Foi uma palavra que o Espírito Santo liberou sobre a vida de Ananias para falar a Saulo. E os Ananias que virão aqui à frente daqui a pouco também vão impor as mãos sobre você, se você assim o desejar. E você pode ser cheio do Espírito Santo, ter uma experiência tremenda com o Senhor aqui neste lugar, nesta noite, porque este ambiente é um ambiente do Senhor Jesus. Ou seja, olha, ô Saulo, sabe o que o Senhor falou para ele assim? Vamos resumir assim, ó, desce lá na casa de Judas, fica lá, fica quieto, ô Saulo, ô Paulo, fica quieto. Sabe, Marquinhos Giliotti, a gente fala muito, a gente questiona muito. Eu sei por quê. A gente ouve e a gente às vezes é assim também. O que precisa fazer? Desce na casa de Judas e fica ali quietinho, fica orando, só ora, irmão. Irmão, olha aqui, ó, ora, só ora, porque é Ele que faz a obra na tua vida e na minha vida, é Ele. Acho que eu nunca orei tanto na minha vida como tenho orado agora. Parece que eu vou envelhecendo, eu vou orando mais. Quanto mais me batem na vida, quanto mais Satanás vem, quanto mais as pessoas falam, quanto mais vêm as pedras, mais o Senhor me fortalece. Por quê? Tenho procurado conservar muito bem guardadinho dentro de mim o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é a minha proteção. É aquele que me motiva, que me ama, que anda comigo, que dorme comigo, que chora comigo. Ele sabe o quanto, toda madrugada tenho levantado e tenho orado. Não preciso ficar aqui levantando bandeira o que eu faço, mas Deus sabe
da minha fidelidade, da minha procura, da minha sede de buscar a Ele, de servir a Ele. Eu não sei se você sabe, o meu ministério não é um ministério de púlpito, é um ministério de pessoas. Eu amo as pessoas. Eu gosto de estar junto com você. Você chora, eu choro. Você precisa de oração, eu oro. Você entende? Precisa caminhar junto, eu caminho. Você tem que caminhar 10 milhas, eu caminho 10 e mais 10 com você. É assim que Deus tem me feito, sabe? E às vezes eu não estou preparado para receber adversidades, porque eu me dou tanto na obra do Senhor, sabe? E ainda eu preciso aprender com Estevão. Eu preciso. Porque às vezes o sangue sobe e não pode subir o sangue. Tem que subir o Espírito Santo na minha vida e na tua vida. É facinho subir o sangue. Chutar, falar palavrão, sabe? É fácil demais. Mas guardar bem o Espírito Santo, difícil é, porque você tem que se esvaziar. Tem que se esvaziar. Fica lá na casa de Estevão, porque ali, naquele lugar, as escamas dos olhos de Saulo caíram quando ele foi cheio do Espírito Santo. Entende? Você sendo cheio do Espírito Santo, vai cair um montão de escama aqui nessa noite em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não estou dizendo que você é cego, estou dizendo que eu tenho escamas que eu tenho dificuldade de arrancar. Eu vejo elas e eu não consigo arrancar. Mas o Senhor pode arrancar nesta noite, em nome de Jesus. E para encerrar a palavra do Senhor, se você quiser abrir, você abre, senão acompanha a leitura. Jeremias, profeta chorão, foi chamado diante do Senhor, ainda era menino, tinha seus 24 anos de idade quando foi chamado. E Deus, em Jeremias 18, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus, fala sobre o vaso do oleiro. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te, levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas, como vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fiz este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. O que Deus está falando para nós? Desce, levanta-te, vai na casa do oleiro, porque lá não tem Ananias não, lá tem Deus. Ali que a coisa pega um pouquinho mais. Lá tem o Senhor. E desce lá, fica quieto. Mesma coisa que o Senhor disse a Saulo: fica lá na casa de Judas, fica quieto, fica lá orando, fica quietinho, fica quieto, fica em silêncio, porque no silêncio Deus fala, Deus responde. Deus tem uma palavra no nosso coração. Deus precisa trabalhar em nós, amados. Descer a casa do oleiro é você deixar todas as suas armas, é você dizer assim: Deus, eu preciso ir para a casa do oleiro. É você ter humildade, sabe? Eu não preciso não, eu estou bem, eu sou pastor, tá bom. Não tá não. Você abre o Jeremias há 50 anos atrás, capítulo 18, Deus está te convocando para descer na casa do oleiro. O pastor Júnior ontem foi em casa, quando ele estava lá, ele falou: você pode trazer uma palavra amanhã? Aí eu comentei com ele, e ele falou: puxa, que bom, nós precisamos sempre ir na casa do oleiro, porque na casa do oleiro Deus está lá. Entende? Deus está lá. Depois que Deus for trabalhando na nossa vida, aí lá na casa do oleiro nós vamos ouvir as palavras do Senhor. Mas enquanto Deus não trabalha em nós, não podemos ainda ouvir toda
a palavra que Deus tem para a nossa vida, toda a direção, todo o ministério, todo o servir. Às vezes falta ainda nós estarmos quietos, esperando Deus trabalhar. E a Bíblia diz claramente aqui, eu já li essa passagem aqui umas 500 vezes, ou até mais. Mas hoje Deus falou no meu coração, que Deus, aqui está escrito que Deus, no versículo 3, Ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. E o versículo 4 fala assim, que nós somos de barro. Então Deus tem uma roda. O oleiro tem uma roda, não tem? Deixa Deus pegar você, deixa Deus pegar eu, pegar a mim. Se Ele der uma voltinha só nessa roda do oleiro, Ele já está trabalhando na nossa vida, como Ele quer, como Ele deseja. Sabe por quê, meu amado? Porque quando Deus pega a gente, nós somos um vaso embrutecido. Nós somos vasos que dentro de nós, tem vaso aí? Você vê um vaso? Um vaso ali? Lá no caso de Saulo, Ananias, este é um vaso para mim escolhido. Agora você é um vaso que muitas vezes, amado, tem uma coisa que o Senhor falou forte ao meu coração e eu preciso falar antes de nós orarmos. Eu fui até procurar no dicionário. O Espírito Santo falou tão alto assim, tem rancor em muitos corações que vão ouvir a minha palavra nessa noite. Eu falei, rancor, Senhor, o que é isso? Palavra dura, palavra difícil, palavra dura. Sabe o que é rancor, amado? Eu fui no dicionário ver o que é rancor. Rancor é ódio profundo. Tem gente que tem ódio profundo no coração. E mais, eu escrevi aqui também que o rancor, a definição no dicionário, é uma pessoa que séria aversão não manifestada. Séria aversão não manifestada. É uma coisa que está escondida, é uma coisa que está lá dentro, é uma coisa que a gente está alimentando, entende? Eu conheço pessoas assim, infelizmente, pessoas que vão alimentando esse rancor, este ódio. Lá na casa do oleiro, o Senhor precisa arrancar isso daí em nome de Jesus. Arrancar mesmo de nós, gente, porque nós estamos sujeitos a isso. Misericórdia, coração duro, coração incrédulo. Quantas vezes nós estamos assim diante de Deus, não é? E que nessa volta da roda o Senhor quer ensinar para nós? A gente ser um pouco mais humildade, sabe, Marcelo? Humildade. Nós temos que aprender a perdoar. É uma coisa que nós vamos pregar aqui, se possível, todo culto a gente pregaria. A gente tem que aprender a perdoar. A falta do perdão é uma coisa que sempre está nos rodeando, sempre está incomodando, sempre está à nossa frente. Parece um demônio, e é um demônio mesmo a falta do perdão. Não sei se você sabe, mas é um demônio que fica aí, sabe? Misericórdia. Essas pedras, muitas vezes, amados, que nós às vezes atiramos da pessoa, está dentro desse vaso que precisa ser quebrado. Nós temos pedras escondidas, precisa ser quebrado. Deus precisa dar essa volta na nossa vida nessa noite e nos abençoar e fazer um outro vaso, um vaso que ama, que aprende a amar como Jesus amou. Deus quer trazer um novo tempo para a nossa vida. Eu quero esse novo tempo. Um tempo de restauração, um tempo de servir a Deus, um tempo de servir a igreja, de servir aos irmãos, um tempo de ter um coração quebrantado, uma vida íntima com Deus, uma vida próxima com Deus, uma vida assim, sabe, gente, sem ambições terrenas, mas ter nem assim é a palavra certa, ambições espirituais, mas é aquilo que diz a palavra: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto, entende? É Deus na nossa vida. É assim que o Senhor quer dar essa virada na nossa vida, tratar nós, que nós possamos ser realmente barro nas mãos do Senhor nessa noite. Barro. Não é barro endurecido não, um barro flexível. E Deus tem me feito andar muito no meio do povo de Deus. Eu tenho visto que realmente Deus precisa trabalhar muito nessa área, de tudo quanto Ele tem nos falado aqui. Descer a casa de Jonas, de Judas, porque ali vai chegar um Ananias na nossa vida para nos ajudar. Descer a casa do oleiro, porque o Senhor está te esperando. O Senhor está esperando a sua vida.
Deus conta com tua sinceridade, com tua disposição. Levanta-te e desce à casa do oleiro. Faz esse esforço. Venha diretamente nas mãos de Deus, nas mãos do Senhor. E Ele vai aperfeiçoar o poder dEle nas nossas fraquezas. Ele vai fazer de você um vaso novo, bonito, feito pelas mãos dEle. Entende? Moldado não segundo os seus pensamentos, não segundo os meus pensamentos, mas moldado segundo a vontade do Senhor. Amém, queridos? Eu sei que às vezes é difícil a gente tomar alguma atitude de descer à casa do oleiro, mas vamos descer nessa noite, em nome de Jesus. O Ministério de Louvor, por favor, chegue aqui, vai chegando. Louvado seja o Senhor. Eu desejo mesmo que essa palavra de Deus entre no fundo do seu coração e te abençoe e te fortaleça, que o rosto do Senhor resplandeça sobre a tua vida, que você possa caminhar espiritualmente com mais dignidade, com mais força, com mais coragem, debaixo da graça do Senhor, na direção do Espírito Santo, e que você seja realmente uma pessoa cheia do Espírito Santo. Sabe, Marcelo, é possível ser sempre cheio do Espírito Santo. É possível. Basta nós querermos para a nossa vida. E enquanto o ministério está se preparando, e aí? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.